Acho que foi uma viagem bem interessante para ele, bem única, foi intensa, né? Porque a gente fez uma tour por diversos estúdios de São Paulo. Foi inclusive muito iluminadora para mim também conhecer aqui métodos de produção que são bem de São Paulo, bem diferente do Rio. A gente teve em estúdios com produtores de música pop, de MPB, diversos estúdios de funk, né? Então, assim, foi uma surpresa bem agradável. E a gente conseguiu falar com uma comunidade bem diversa, né? De produtores, de compositores, artistas, então foi muito positivo. É muito importante ter esses, né, identificadores ali desde o início na documentação, preparados, né, para uma documentação futura. Assim, a gente que trabalha em sociedade, a gente sabe que uma vez que uma obra, né, um fonograma é cadastrado lá, aquilo começa a se disseminar pela cadeia de sociedade também. Então, qualquer informação errada naquele momento vai se disseminar também. Então, ter aquilo organizado, pronto, com identificadores numéricos, né, que são como se fossem CPFs da música, e resultam numa identificação única e certeira da pessoa, é o mundo ideal. A gente começou a conversar com o Session Studio, acredito que mais de um ano já. A colaboração começou a caminhar ano passado, né? E no final do ano a gente fez assim um lançamento oficial, porque foi quando a gente terminou a primeira implementação técnica entre as duas plataformas, né, da UBC e do Session. Então, atualmente, com exclusividade, os titulares da UBC podem entrar no portal, logar no portal da UBC e elas podem autorizar o UBC a compartilhar os seus metadados com a plataforma Session. Então, independente do titular nosso já ter ou não uma conta do Session, ali no portal da UBC ele autoriza esse envio, né? E posteriormente ele criando uma conta, ele entrando no perfil, ele vai ver que todos esses identificadores já vão estar lá e validados, certificados pela UBC. Eu acho que do momento que eles veem como a plataforma funciona, eles entendem que é uma solução para um problema que eles achavam que não tinha solução. Porque o dia a dia no estúdio inclui essa tarefa inglória de ficar anotando quem é quem, lembrar quem que participou de uma sessão, qual é o nome completo, qual é a data de nascimento. Identificadores, então, nem se fala, porque na verdade a maioria das pessoas nem sabe quais são os seus próprios identificadores, né? Nem conhece. Então, eu acho que quando você vê a plataforma pela primeira vez e entende como que ela ajuda a organizar essa parte burocrática do processo de uma forma muito simples, muito intuitiva, e durante o próprio processo de criação, né, que é quando as pessoas estão ali, né, é a hora ideal para fazer essa organização. Então, eu acho que muitas pessoas vão se surpreender e vão entender como um benefício, né, e passar a adotar. Eu acho que existe um lado assim da profissão de músico que é menos ou de compositor que é menos glamurosa, né? Mas que é tão ou mais importante talvez do que a maioria das outras, porque se você encara a música como profissão e você quer viver dela, você precisa receber pelo uso da música. Isso não vai acontecer se essa parte de identificação não tiver bem resolvida, bem arrumada e bem encaminhada, né? Então, eu acho assim que ainda, ainda vivemos numa realidade onde muitos criadores não conhecem esses processos, não conhecem esses identificadores, mas a OBC tem feito um trabalho constante e, na verdade, esse trabalho tem que continuar, é um trabalho de formiguinha. Ele é passo a passo, dia a dia, criando essa conscientização de aprender sobre essa parte. E eu acho que agora, com essa parceria com o Session, mostrar também que esse trabalho não precisa ser difícil, né? Ele pode ser o menos complicado possível para que você foque naquilo que, na verdade, você realmente quer fazer, quer criar. Esse risco, na verdade, eles já correm diariamente, talvez nem saibam, né? Não receber royalty. É simples assim.
uma vez que uma música, né, seja não só a obra como o fonograma, se espalham, né, pelo ecossistema da música e você não está devidamente identificado ali dentro, e quando eu digo indevidamente identificado, seria, por exemplo, só identificado pelo nome, né, que não é perfeito. Né? Eu estou falando de identificadores, de códigos que são o ideal. É simplesmente isso, você não recebe. E, como eu falei antes, você consertar isso depois é sempre mais difícil. Por isso que é tão importante organizar isso no início do processo. O processo criativo é onde todos esses papéis são definidos. Né? Não é a editora da qual você é contratado ou a sociedade da qual você é afiliado que define se você é um autor ou se você é um cantor, qual é o seu percentual. Tudo isso precisa acontecer no início entre os criadores. Todos eles são para fazer música, que é a coisa mais importante. Eu fiquei estupefato com o que eu vi em São Paulo. Assim, eu vi estruturas de produção que eu nunca tinha visto. E eu assim, já tive em muitos estúdios na minha vida e nunca tinha visto assim, coisas parecidas como um complexo que tem 20 pequenos home studios, vamos dizer. E eu achei isso sensacional, porque você citou o funk e não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de equipamento, tem a criatividade, tem a energia, né, tem o talento, mas às vezes não tem o acesso. Então, possibilitar que esse tipo de artista, de novo artista, possa ter acesso a um estúdio, por menor que seja, com um computador, e ali ele começa a desenvolver a criatividade dele, eu achei isso sensacional. Eu acho que a UBC já tem feito isso há algum tempo, né, através de painéis, workshops sobre os identificadores. Então, a parceria com a Session é uma sequência natural disso. E ela continua, né? Então, enquanto essa semana a gente concentrou em São Paulo com a presença do Niklas, que é um dos fundadores, né, da plataforma, a gente quer continuar fazendo isso, a gente vai continuar produzindo vídeos, tutoriais, convidando produtores para conversar com a gente, para mostrar a ferramenta. E também futuramente trazer o Niklas de novo, porque a gente acha que a gente precisa visitar mais cidades no Brasil, né? Outros polos de outros gêneros de músicas diferentes, que o Brasil é um país continental, tem uma variedade imensa de estilos de produção, estilos de música, e muita gente é talentosa, né? Então a gente quer levar isso para todos os cantos do Brasil, eventualmente. Eu acho que uma das ideias, né, que a gente tem é fazer exatamente programas como a gente fez essa semana, né, que focam em visitar estúdios e convidar produtores, artistas, compositores, e fazer isso em Salvador, Goiânia, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, são muitas cenas diferentes e a gente vai desenvolver isso ao longo de 2023 e eu estou bem empolgado com esse cenário, vamos ver o que acontece.